Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos os nossos irmãos, os inscritos. Você que ainda não é inscrito, visite o nosso canal. Ali tem muitas reflexões bíblicas que tenho certeza que edificará a sua vida. Deuteronômio, capítulo 22, o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito. Eu quero deixar uma reflexão bíblica, os 4 parapeitos espirituais da família cristã. O que é um parapeito? Um parapeito é uma proteção que os judeus faziam nas suas casas, nesse contexto, para que as pessoas não viessem a cair dali, né? E o dono daquela propriedade não arcasse com a culpa, né? É uma segurança, um parapeito assim, uma marquisa, para que as pessoas não venham a cair. Então, eu quero trazer aqui os 4 parapeitos espirituais da família cristã, que não pode faltar numa família cristã. Esses parapeitos, né, que é um símbolo de segurança, de proteção, de cuidado, né, que o nosso Deus tem para com a nossa vida. E o primeiro parapeito espiritual da família cristã é a base de tudo, é a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as escrituras. Então, o primeiro parapeito espiritual da família cristã, para que não venha acontecer acidentes espirituais, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Josué 1:8, Deus deu uma ordem para Josué: medita no livro desta lei, ou seja, na minha palavra, dia e noite, porque aonde você pisar, você vai prosperar e eu vou te guardar. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando a Bíblia fala no caminho, que os pais devem andar junto com a criança também. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9, Deus dá uma instrução para Moisés, que os seus pais deviam ensinar a criança andando pelo caminho, sentando, deitando. Em todo momento, os pais devem ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Então, o primeiro parapeito espiritual de uma família cristã é o ensino da palavra de Deus. O segundo parapeito é a comunhão uns com os outros, tanto na igreja, né, que é uma família. O Salmo 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. João capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, né, como o nosso Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Atos capítulo 2, o versículo 42, a igreja primitiva, eles viviam em comunhão, né, em unidade um com os outros, no partir do pão, nas orações, nos jejuns. Então este é o segundo parapeito espiritual de uma família cristã, que serve também em todo o contexto, né? Quando tem esses parapeitos, está seguro, está protegido a nossa vida espiritual. O terceiro parapeito espiritual de uma família cristã, dentro do capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 8, é a oração. Daniel, capítulo 6 e o versículo 10, diz que Daniel
orava 3 vezes ao dia, tá? Então, a oração é fundamental. A oração, ela é o oxigênio da nossa alma, né? Lucas capítulo 18, o versículo 1, ali Jesus conta a parábola de uma viúva e também o dever de orarmos sem cessarmos. Nós temos muitos exemplos de homens de oração na Bíblia. Josué capítulo 10, o versículo 12 e 13, diz que o sol, a lua parou ali com a oração de Josué para obter vitória contra aquele povo. Então a oração, ela move no mundo espiritual. Então este é um parapeito espiritual da família muito, muito importante, né? Como os demais também, que é a oração. O quarto e o último parapeito é o amor, o parapeito chamado amor. João capítulo 13, o versículo 25 e 26, eu vou estar lendo esse versículo. João capítulo 13, o versículo 25 e 26, nos diz assim: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, e deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele o inimigo, mas mesmo assim Jesus amava este homem. Muitas vezes nós somos perseguidos, nós somos afrontados, mas devemos tomar o exemplo. Jesus chamou ele de amigo, né? Este homem que o traiu a Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo ele nos dá o ensino do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse toda a minha fortuna, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, se não tiver amor, este parapeito, nada adianta. Então, 1 João 4,8 fala assim, ó, que Deus é amor. E o maior exemplo de amor está em João capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, fique com essa reflexão neste dia, os 4 parapeitos espirituais da família cristã. O primeiro parapeito, o ensino da palavra. O segundo parapeito, a comunhão uns com os outros. O terceiro parapeito, a oração. E o quarto parapeito, o amor uns para com os outros. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esta mensagem com mais pessoas, com seus parentes, com aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus Cristo, para que eles venham meditar e reconhecer a pessoa de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.